Há anos eu não durmo, Xande. Verve, a arte de interpretar, é uma série documental com 8 episódios sobre 8 artistas de teatro que vivem em Florianópolis. São décadas de bagagem nos palcos e também no cinema. Verve nasce como um projeto de valorização dos artistas e das artes. A série pretende ser um estímulo nesses tempos de crise, provocando o debate e a reflexão sobre os caminhos e a relevância do ser artista. Com vocês, Antônio Cunha, Berna Santana, Édio Nunes, Ivana Fossari, José Ronaldo Faleiro, Margarida Bairdi, Nazareno Pereira e Sandra Ouriques. O primeiro ponto da série Verve, a arte de interpretar é o encontro formal da Paradoxo com a Contraponto. A gente tinha parcerias informais já há algum tempo, mas foi nessa série, nesse projeto, que a gente pôde concretizar e formalizar essa parceria e que já traz uma grande alegria. Quando a gente começou a conversar sobre a ideia da série no projeto, Kátia e Lícia já conheciam vários dos atores e atrizes que estão na série. O primeiro ponto foi qual é o critério de seleção que define esse grupo, que recorte é esse para esse grupo, né? Então, além da questão do tempo de estrada, de experiência, teve também esse recorte da importância, da relevância da história de cada um e que envolve também os grupos dentro do cenário teatral de Santa Catarina, que para mim foi sendo descoberto ao longo do tempo com a Kátia e com a Lícia. E a série proporciona um encontro, essa linguagem híbrida que é do teatro e do audiovisual. Então, estar em contato com esses atores e atrizes, desde o primeiro instante, é sempre muito intenso, muito emocionante, porque atores em geral trabalham de maneiras muito intensas, muito profundas, mas especificamente atores e atrizes de teatro têm esse calor do momento, de não ter corte, de ser uma repetição que a cada dia é diferente, que a cada instante que se passa um texto, ele surge de outra forma. Isso vem muito, por exemplo, na história do Nazareno, das várias formas que ele conta a mesma história. E essa transformação que os atores e as atrizes sofrem ali, né, e performam ao assumir e ao mergulhar num personagem e em um texto. Então, para o audiovisual, é um encontro com uma outra arte de uma maneira muito profunda, muito emocionante, e que eu tive o prazer e a oportunidade de acompanhar. Um após o outro, então descartados como tolices. Foi quando subitamente ela percebeu que ela não estava sofrendo. Imagine como poder saber assim de cor de quando sofrerá menos, a não ser, claro, que ela tivesse nascido para sofrer, tivesse sido feita para sofrer, como na estranha época da sua vida, quando ela pretendeu sentir prazer. A arte
de se comunicar, o teatro, o cinema, são coisas assim fundamentais, sabe, para que a gente possa se comunicar mesmo com o mundo, expor e com isso trazer uma reflexão. A arte nos propõe isso, né? Fazer com que a gente tenha todo um processo reflexivo, né? Foi emocionante, foi um trabalho que a gente realizou assim com muita emoção, com muito coração, porque teve toda a questão da pandemia, né? Então a gente já estava angustiadas e ansiosas para voltar a gravar, para voltar a encontrar as pessoas. Então teve esse fator que acredito que subiu os nossos ânimos e corações. Então fez esse trabalho também algo muito especial, né? O primeiro trabalho que a gente realiza depois de uma pandemia, durante uma pandemia, vamos dizer assim. E a própria criação desse projeto, né, que foi durante a pandemia, no final do ano passado, para a Lei Aldir Blanc, para esse projeto, foi tão, né, é tão importante ter esses incentivos. A Lei Aldir Blanc, na verdade, ela está conseguindo, né, fazer com que a gente volte a ter essa vontade, né, de trabalhar, na verdade, até uma necessidade, né, que a gente tem de trabalhar, mas é um grande incentivo para artistas do país todo. Né? Então a gente realizou esse trabalho por ter esse incentivo, que foi muito importante, inclusive importante também para os artistas que a gente retratou, né, na série. São 8 atrizes e atores que têm um trabalho grandioso aqui em Santa Catarina, com grupos de teatro que tem toda uma história, uma trajetória, né? Então, olhando para cada ator, olhando para cada atriz e para suas histórias, a gente também contempla, né, a história desses grupos. E na hora de pensar, né, como executar, né, cada um tem tanta história, tem tantas fases da vida, da questão do palco, do teatro e junto ao cinema. Aí a gente criou algumas técnicas, né, dispositivos mesmo para também ativar a memória de cada um. Então, a proposta de que cada um abrisse as suas gavetinhas da memória, buscasse as suas fotografias, né, buscasse a sua história mesmo, a sua memória com o teatro. Então essa foi uma proposta, né, de que cada um abrisse a sua gaveta da memória e trouxesse para frente das nossas câmeras as suas fotografias, os cartazes, os programas das peças de teatro, porque a gente sabe que, né, o documentário ele tem muito esse lado sensorial da memória, ainda mais quando a gente está falando da trajetória, né, das pessoas. E isso também foi uma terapia, vamos dizer assim, para cada um deles, né? Tá buscando no seu passado também a sua verdadeira história, né, para que esse presente seja forte como né, como está sendo para todos eles. Então a gente até teve um objeto de cena, né, que foi um baú, e onde geralmente, né, a gente usa essa questão do baú para guardar tantas coisas que a gente guarda, profundas emoções e histórias e lembranças. E a partir daí a gente viajou com cada um desses artistas. Então a Verve, a arte de interpretar, ela mexeu muito, né, com a nossa equipe. Muita mulher na equipe, né? A gente trabalha com a nossa diretora de fotografia, uma mulher, a nossa técnica de som é uma mulher. A gente teve alguns episódios que foram gravados também com o Marcos Varmerlat, que é outro diretor de fotografia nosso, muito sensível também a toda a questão da arte, né? E a Alicia, a Priscila, quer dizer, juntar a contraponto com a Paradoxo foi algo que a gente já pensava e sonhava há muito tempo, então também foi uma realização nossa. A montagem com a Nara também muito especial, uma pessoa que trabalha muito tempo com a gente. E a finalização com o Erico, que também é um parceiro de muitos anos, para não falar décadas, né? Então, assim, a gente reuniu uma equipe muito bacana e que foi muito especial cada fase, né?
E também teve a questão, né, colocamos algo que a gente considera importante, que é a acessibilidade, né? É um projeto que a gente tem tanto com legendas para surdos e ensurdecidos, quanto com audiodescrição. Porque também a gente tem que abrir essas possibilidades de exibição. É um projeto feito com tanta emoção, como eu já falei, de tanto calor, que a gente quer realmente que ele seja visto, né? E que as pessoas tenham acesso a essa exibição. Bom, tem todo um processo, né? O processo de toda a dinâmica dessa produção que a gente já citou. A gente também escolheu nessas locações, para cada lugares que são emblemáticos, né? A gente precisava, não era nem eu queria, a gente precisava gravar no Teatro da Armação, né? Do Grupo Armação, que é um local histórico, assim como o grupo. Então foi muito, muito importante a gente ter aquele palco, assim como o Teatro da UFSC, o Teatro Carmen Fossari, que são lugares, né, de muita luta, falando da classe artística também, né, que é o que faz com que essa nossa história realmente tenha que ser documentada, né, tenha que ser registrada. Não aguento mais, Guilhermina! Nunca passamos tanto aperto. Eu já tentei de tudo para sair dessa miséria. Nada dá certo. Estamos cada vez mais metidos nesse buraco. Eu sinceramente, me senti muito lisonjeado por ser convidado para fazer parte da Verve. E eu acho que não tanto por eu estar nesse projeto, mas acho que é muito legal guardar isso para a memória, já que o teatro é efêmero, a gente faz a peça, ela sai de cartaz, não tem mais nada do trabalho do ator, fica na memória das pessoas e tal, mas não fica documentado. E a Verve vem documentar esses atores que estão trabalhando, que estão fazendo o teatro na cidade, no estado, que seja. Guardar isso para a posteridade, eu acho legal, eu acho isso um trabalho bastante importante, foi uma sacada grande, né? A primeira coisa que eu destaco nesse trabalho do Verve foi voltar a trabalhar. Né? Depois de quase 2 anos paradas, a gente poder voltar para o set, voltar a filmar, voltar a formar uma equipe, né, de trabalho, e isso foi algo muito prazeroso. Além disso, uma parceria entre as duas produtoras, a Paradoxo com a Contraponto, que é algo que a gente já desenvolve em outros trabalhos, mas que nesse teve um sabor especial, porque a gente desenvolveu o projeto, a gente conversou muito, entrou na história, pesquisou a história desses personagens e todos os personagens, os artistas em si, né? Ter a oportunidade de muitos a gente já conhecia, né? De trabalhos realizados com eles, mas já tinha trabalhado juntos com alguns dos atores e atrizes, e outros a gente conhecia logicamente, assim, o trabalho deles nas artes cênicas, mas essa oportunidade de se aproximar mais de cada um, de entrar mais a fundo em cada história, de vasculhar os arquivos, de ver juntos, né, ver junto com eles as fotos, os cartazes, os programas das peças e de toda a carreira deles, né, carreiras algumas de mais de 50 anos, né, que contam tanto da história do teatro e das artes cênicas de Florianópolis e de Santa Catarina, através desses grupos, através das peças, e contam também do audiovisual, enfim, são histórias de vida e de arte muito fortes, e pessoas que também nos ensinaram resistência, né, porque são atores que resistem através da arte. Então isso foi muito significativo. Um desafio do projeto foi lidar com a pandemia, né? Em tempos de pandemia,
se colocou uma outra camada nas produções audiovisuais, um outro componente que é a biossegurança, né? Então, nós, especialmente por estarmos trabalhando com atores de mais idade, né? Então, alguns, né, fazendo parte de grupos de risco e por um cuidado, uma responsabilidade também com a equipe, todos foram testados, né? A gente fazia os testes de PCR um dia antes, 1 a 2 dias antes de cada filmagem, né? Em toda a equipe. E também no elenco, né? Porque apesar da equipe estava trabalhando com máscara, né? Com máscara PFF2, e todos vacinados também, com todas as doses, né? Tanto equipe quanto elenco, mas o elenco em si está trabalhando, né? Está exposto, está gravando sem máscara, então esse foi é algo muito importante, né? Que foi observado no desenvolver da produção. E é uma novidade, né? Algo que passou a fazer parte da nossa enfim, do protocolo de filmagem, né? Que agora a gente tem mais esse componente. Ecoou a voz, foi você, foi você, foi você. Isso, foi claquete. Foi som? Som foi. Da Margarida na maquiagem. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Kiki Krieger, eu sou catarinense, sou formada em cinema aqui em Santa Catarina e trabalho com direção de fotografia e estou aqui fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre um trabalho chamado Verve Arte da Interpretação, que foi gravado agora em 2022 em parceria com a Contraponto e a Paradoxo. Dirigido pela Katia Klock. Bom, esse trabalho foi um trabalho muito especial, porque um dos trabalhos que envolve a direção de fotografia, na verdade, uma das funções, uma das atuações da direção de fotografia é em torno da operação de câmera, né? E quando a gente está falando do trabalho do ator, de interpretação, a gente está falando também um pouco sobre a relação da direção de fotografia em torno da operação de câmera, certo? Quer dizer, existe um vínculo muito interessante entre a operação de câmera e a interpretação, porque é como se tivesse uma sintonia, né? Principalmente quando a gente está falando de câmera na mão, né? E de uma interpretação assim muito visceral, a gente tem esse trabalho que digamos que, conjunto dos dois, né? Então, quando a gente fez o Verve, eu pude experimentar muito de perto e perceber muito de perto esse trabalho que faz parte dos dois mundos, né? Tanto da câmera quanto do ator. O quanto que eu, como operadora de câmera, tenho que estar conectada com o que o ator está fazendo, para onde ele vai, o que ele está sentindo, né? Então, eu diria que para mim foi uma das coisas mais bacanas desse processo foi poder estar mais atenta a isso, né? E como que eu, a partir dessa operação de câmera nessa série, pude tentar transparecer um pouco mais isso para o espectador. Então foi de um aprendizado muito grande para mim, como profissional, estar participando desse projeto especial, né? Digamos. Bom, acho que além dessa questão da operação de câmera, a gente também pode falar um pouco da nossa abordagem em torno da luz. Esse projeto, a gente precisou pensar numa luz que fosse prática, que fosse natural, porque a gente também não queria estar interferindo muito na realidade daquelas pessoas. A gente sabe que toda vez que a gente ilumina, que a gente coloca equipamento, a gente pode estar tirando um pouco da liberdade daquele ator, né, que está atuando. Não sei se necessariamente a liberdade, mas a pessoa pode se sentir um pouco mais intimidada. Então, a gente precisou encontrar um meio do caminho que fosse ter uma iluminação que suprisse com as necessidades técnicas, que fosse prática, que não fosse tão invasiva. Então, achar esse equilíbrio também foi um grande desafio, porque muitas vezes a gente estava em locações muito escuras, então a gente precisava recorrer a refletores, e enquanto, por outro lado, em outras locações a gente estava se aproveitando muito da iluminação natural, né, e trabalhando com
a luz que o cenário nos dava. Então, foi muito bacana procurar encontrar esse equilíbrio, né, de como se colocar de uma maneira não tão invasiva, porém eficiente, né? A gente trabalhou muito com o espelho, né, para um espelho que serviu até como assim, um elemento de direção de arte, né, que fazia parte daquela proposta da direção. Ao mesmo tempo, ele também foi muito útil para a gente rebater luz em algumas situações, então foi um elemento usado, né, recorri a ele diversas vezes e acho que foi um resultado muito bacana que a gente conseguiu ter a partir disso. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com esse projeto, que foi muito especial realmente, Ai, cocei a testa, gente, corta. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com esse projeto e queria dizer que foi realmente um aprendizado, foi uma vivência muito legal, né? Então, eu espero que o público também goste e que todo mundo possa sentir a partir desse nosso processo de construção visual um pouco o que representa o trabalho, essa profissão tão linda que é a interpretação. Obrigada. Ah, luz. A luz é uma ideia recente, coisa de ontem. Quando muito, de anteontem. Não é verdade essa história de que no princípio fez-se a luz? Não. No princípio mesmo, já havia algo do qual me orgulho muito. Também da minha própria criação. Continuamos, então, novamente, uma salva de palmas para o Médium. Continuando. Oi, eu sou a Ingrid, eu faço parte do projeto Verve como técnica de som. E esse projeto, ele foi especial para mim desde o início, assim, por conta de que a gente tinha entrado em um lugar que eu ainda nunca havia estado de cabeça, assim, que é o teatro aqui da nossa cidade, de Florianópolis. E foi uma surpresa e foi muito emocionante poder estar compartilhando as histórias com essas pessoas, de estar ouvindo sobre a importância que os palcos têm para elas, por estar entendendo sobre a luta delas de décadas e décadas, uma luta de resistência mesmo pela cultura e pela arte aqui da nossa cidade. Então é um projeto que eu acredito que vai ressoar muito ainda e que vai tocar muita gente e que vai acender vários alertas em muita gente em relação ao que a gente está fazendo, como a gente está contribuindo nesse momento para a cultura mesmo e pela arte. Eu também tive a oportunidade de me desafiar em relação ao meu próprio trabalho, por conta de que eu comecei a pensar o som para o teatro, que era uma coisa que estava totalmente fora da minha zona de conforto, que é o cinema, e pensar realmente o som nos palcos, o som da interpretação teatral, o som do cenário. Então é uma coisa que me enriqueceu logo de primeira e que criou um vínculo para mim que eu vou com certeza levar para todas as outras áreas do meu trabalho, sim. Certo prazer me reserva ver os bugalhos da princesa revirando de enfado diante da corte que a espera. Oh! Fula batendo os tamancas deve estar a minha nora, Dona Carlota Joaquina. Opa! Acho que bem na hora que tu bateu, subiu a tesoura. Desce, faz de novo. Terceira. Desce, segunda, acho que é. Continuação e conversa 2. Olá, sou Marcos Vamerlati e trabalho como diretor de fotografia e câmera no cinema e no audiovisual catarinense. Com o maior prazer, fui convidado para participar da série Verve, a arte de interpretar, que é uma coprodução da Paradoxo Filmes com a Contraponto e é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc 2021. Destaco a relevância da série documental sobre a trajetória de atrizes e atores atuantes em Santa Catarina.
optamos por compor uma equipe reduzida para a captação dos depoimentos dos atores Antônio Cunha e Edio Nunes. A locação escolhida foi o Teatro Armação, no centro de Florianópolis, e ali pude utilizar todo o equipamento de luz do palco para criar uma atmosfera saudosista e de resgate da memória e da história dos nossos dois personagens. A série também representa um ato de resistência de toda a classe artística. Sou muito grato pela oportunidade e pelo convite da diretora Kátia Klock e da produtora Lícia Branquer. Muitíssimo obrigado. Vocês ficam pensando mal de mim? Eu, hein? Imagina, sou Lucilinha. Ih, vamos lá. Vamos lá. Olá, meu nome é Nara Heiler, eu sou montadora do Projeto Verve, moro aqui em Florianópolis já há 12 anos, trabalhando sempre com audiovisual, desde que me formei em jornalismo em 2002. Pela primeira vez eu estou trabalhando com a Paradoxo, que fez essa parceria com a Contraponto. A Contraponto é uma produtora que eu já tenho trabalhado há muitos anos. E o Projeto Verve foi muito especial, porque traz esse resgate, né, esse registro desses atores e atrizes, das artes cênicas que também transpassam pelo audiovisual, pelo cinema, e um trabalho com certeza que é enriquecedor, tanto para mim como para quem vai assistir. E o meu maior desafio na montagem, na verdade, é selecionar as melhores cenas, porque tanto quanto a história deles, quanto a interpretação, é tudo muito bonito, muito interessante, então dá vontade da gente colocar tudo. Então, na montagem, o desafio nosso é esse, de tentar deixar esses 8 minutos com o material mais precioso e mais bonito, e espero que a gente tenha conseguido fazer de uma maneira que agrade ao público e aos personagens, porque apesar de eu não ir nas gravações, não ter essa relação pessoal com eles, eu acabo me aproximando deles na ilha de edição, né? É até engraçado que às vezes eu encontro a pessoa, dá vontade de cumprimentar, falar oi, porque parece que eu conheço eles há tempos e na verdade a gente nunca se viu. Então eu espero que todos aproveitem e gostem do resultado. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Então, jogo de espelhos com José Ronaldo Faleiro. Quero falar sempre o nome. Peraí, Faleiro, desce um pouco o chapéu de novo, só porque a Kátia estava aparecendo. Então, preparar. Então, vamos deixar fluir. Ação. Oi, eu sou Érico Dias, responsável pela finalização da série Verve. Meu trabalho consiste em criar as artes, vinhetas, aberturas. Fiz também a sonorização. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito gostosa. Obrigado. Tenho cedido à vida e reagido contra o absurdo que, pelo fato de ter nascido mulher, me deixa apenas metade dos meus atos para viver. Condenada a um marasmo doméstico? E aos que querem me ver submissa? Então tá, agora é tudo quadro. Não vou ficar aqui, isso aí. Foi Kiki já, tá? Foi. Preparação. Ivana, ação. Foi lindo, né? O processo foi ótimo, foi tudo muito construído junto também com os artistas, né? Equipe e artistas, e o resultado ficou maravilhoso. A gente é suspeita para falar, né? Queremos convidar todas e todos para assistir a série,
que também está tá disponível e vai estar cada vez mais disponível, e a gente quer realmente convidá-los para assistir. No tempo em que eu me encontro, eu não deveria estar a chegar e sim a voltar. A regressar para a velha terra para morrer quieta. Com a juventude vivida. E a alma liberta. Cortou? Vamos? Pode cortar? Maravilha, sim, não, foi essa. Seu Não exemplo, aguento mais, Guilhermina. e chegaram à conclusão. É preciso relativizar. Sou Clarice Foi um caminho Lispector, natural. a maior bruxa do Brasil. Há anos eu não durmo, Janine.